Amém. Dá-nos, Senhor, agora a ousadia para te proclamar. Agora, irmãos, todo mundo está feliz, já lanchou, já bebeu água, foi no banheiro, muito bom. Agora eu queria convidar vocês para nós lermos alguns versículos em 1 Coríntios, capítulo 3. Primeiro vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. Eu vou ler, os irmãos acompanham, tá bom? Amém. Podemos? Amém. Aqui é Paulo que está dizendo, tá? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. Amém! De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que faz crescer. Amém. O que planta e o que rega, nada são, mas Deus que faz crescer. Mas tem uma questão aqui para aquele que planta e para aquele que rega. Ora, o que planta e o que rega são um. Tem que haver unidade. Mas cada um receberá a sua própria recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Amém. Presta atenção. Recompensa e trabalho. Tá? E fala assim: receberá a sua própria recompensa pelo seu próprio trabalho. Amém. Ou seja, ninguém vai poder receber recompensa pelo trabalho de outros. Entendeu? Própria recompensa e próprio trabalho. Se você trabalha, você vai ter recompensa. Se você não trabalha, vai passar dificuldade no final do mês. Senhor Jesus. Agora o versículo 9, vamos ler juntos. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Irmãos, percebam, Deus é eterno, autoexistente, autossuficiente. Ele não precisa de nada, Ele não precisa de ninguém. Mas Ele decidiu no seu coração que o homem seria seu cooperador. Amém. Então, irmãos, é um privilégio. Imagine que o Brasil fosse um país onde o governo fosse normal, justo, as pessoas prosperassem, todo mundo estivesse feliz. É um país hipotético, né? Não existe em lugar nenhum. Aí o presidente desse país te convida para trabalhar no Ministério da Educação, por exemplo. Seria uma honra ou não seria uma honra? Mas, irmãos, sabe quem nos convidou? Aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem todas as coisas existem. Amém. Aleluia! Amém. É honra ou não é honra? Amém. Servir, mas olha só, não é tipo assim, um serviço assim, ó, eu fico aqui e você vai. Não. Paulo fala, porque nós, ele está se referindo aos apóstolos, somos cooperadores de Deus. Ou seja, Deus está trabalhando e você está cooperando com Deus. Quando você está gerando, quem faz nascer de novo? Hein? Você é capaz de fazer alguém nascer de novo? Da água e do Espírito? Mas quando você prega o Evangelho para alguém, você
está cooperando com Deus para que o Espírito Santo de Deus possa convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e ela possa nascer de novo e entrar no reino de Deus. Amém. Então Deus precisa ou não precisa de cooperadores? É porque Ele não pode fazer? Não. É porque Ele não quer fazer sozinho. Ele quer fazer em cooperação com o homem. Amém? Ó Senhor. É uma honra, irmãos, que essas palavras que Paulo pôde dizer, que ele era um cooperador de Deus. E nós, podemos dizer de nós mesmos que somos cooperadores de Deus? Senhor Jesus. Cada um responda para si mesmo. Então vamos ir à luz da palavra e ver se somos ou não cooperadores com Deus. Agora, nós vamos mudar aqui um pouco o assunto. Número 3, que não deu tempo de falar, vai falar sobre o equilíbrio entre verdade, vida e evangelho. Nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus. Precisamos buscar o caminho da transformação. Ontem nós vimos, não é isso? O sábado do descanso e o sábado da maturidade. Precisamos buscar o caminho do descanso para crescer em vida, para ter maturidade, para poder receber, como Paulo falou, a recompensa. E também precisamos do caminho do evangelho, porque isso abre o caminho do reino para outras pessoas. E nessa comunhão aqui nos foi dito uma coisa muito interessante, que na história da igreja, nenhum grupo cristão conseguiu um equilíbrio adequado entre verdade, vida e evangelho. Por exemplo, como já foi citado, no início do século XIX, em 1820 alguma coisa, surgiram os irmãos chamados na história da igreja foram conhecidos como Irmãos Unidos. Eles foram os grandes mestres do século XIX, da palavra de Deus. Mas como já vimos, eles tiveram carência na pregação do evangelho. Eram pessoas com grande conhecimento da Bíblia, com muita maturidade espiritual, mas não tinham uma lacuna, uma deficiência na questão do evangelho. Por exemplo, agora vamos ver um grande evangelista. Quando você fala de um grande evangelista, você lembra de quem? Billy Graham. Billy Graham, um grande evangelista. Milhares, eu não sei quantos milhares de pessoas creram por meio da pregação de Billy Graham. Mas ainda faltou que essas pessoas fossem edificadas na verdade e amadurecessem para herdar o reino e edificar a igreja, entende? Em toda a história da igreja, somente um grupo de pessoas teve um equilíbrio adequado nessas três coisas. Sabe quem foi? Foram os apóstolos. Os apóstolos, eles saíam para pregar o evangelho. Eles levavam os crentes à maturidade em vida, não é isso? Alimentavam para que eles crescessem. E eles, quem escreveu o Novo Testamento? Paulo escreveu 14 epístolas. João escreveu o Evangelho, 3 epístolas, e o livro de Apocalipse, 5. Pedro escreveu 1 e 2 Pedro. Mateus escreveu Mateus. Tiago, na verdade, não sei se ele não era contado entre os 12, né? Judas. Então, os apóstolos foram perfeitamente equilibrados na questão da verdade da revelação divina, na questão do crescimento em vida e na questão da pregação do evangelho. Então, qual é o caminho que temos que tomar? O caminho que eles tomaram. E qual foi o caminho que as igrejas na ilha de Taiwan tomaram? Foram buscar esse equilíbrio que os apóstolos tiveram. Amém? Amém. Então, passando aqui para o número 4, eu não sei, acho que está na outra folhinha de vocês, não é isso? A estrutura do serviço da igreja. Para falar um pouco da estrutura do serviço da igreja, eu gostaria de ler aqui um pouco
alguns versículos onde o apóstolo Paulo é, 1 Coríntios capítulo 9, vamos ler alguns versículos. O texto diz assim: para alcançar as metas com vistas à edificação da igreja, o serviço da igreja precisa ter uma determinada estrutura. Isso aqui tudo, irmãos, está dentro do contexto das igrejas na ilha de Taiwan, tá bom? Aqui surge a palavra meta. Todos nós precisamos ter metas. Se um jovem não tem meta, ele não chega a lugar nenhum na vida. É verdade ou não é? Se ele não tem meta de estudar, depois de trabalhar, de casar, ele vai viver, como diz aí no mundo, deixa a vida me levar, e vai levando, e quando ele acordar, tem 40 anos. A vida já avançou e ele não construiu nada para ele, né? Então vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 9, 26 diz assim: portanto, assim corro, não sem uma meta. Uau! Assim luto, não como golpeando o ar, ou seja, sem objetivo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Não vamos entrar no detalhe desse último versículo. Tivemos comunhão ontem, não é isso? Sobre esse versículo. Mas olha aqui o coração de Paulo. Paulo tinha uma meta. Qual era a meta de Paulo? Anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E ele esmurrava o seu corpo. Ele sabia que para ele alcançar aquela meta, se ele fizesse corpo mole, ele não ia alcançar aquela meta. No versículo 19, alguns versículos antes, olha que ele fala: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Qual era o objetivo de Paulo? A fim de ganhar o maior número possível. Então essa questão de aumento não é para a gente exibir que nós crescemos, é para que o reino de Deus tenha o maior número possível. Entende? As igrejas em Taiwan botaram uma meta: batizar 10 mil pessoas por ano. Eles estão perto da meta. Agora, com as nossas orações, irmãos, que eles alcancem a meta. E a nossa meta? Lembra que falamos de comprometimento? Consagração e comprometimento? Muito bem. Como que eles alcançaram a meta? Nós não falamos que foi em 1984 que começou essa mudança de mentalidade, de sistema? Então, em 1984, o irmão Lee, ele saiu dos Estados Unidos e foi para a ilha de Taiwan, e ficou um período de tempo lá. E ele começou a falar sobre nós voltarmos à maneira que ele chamou de maneira ordenada por Deus, que é a maneira do Novo Testamento. Esse equilíbrio entre verdade, vida e evangelho que os apóstolos seguiram. E em 1986 eles batizaram quantas pessoas que nós lemos? 38 mil pessoas. Mas como foi possível? Por meio de metas. Ele fez a seguinte convocação. Havia uma reunião que não sei quantas pessoas tinham, e ele falou assim: quem aqui se compromete em trazer ao Senhor este ano 50 pessoas? Ele não falou uma, falou 50. Uma pessoa. Aí um ficou olhando para o outro, né? Uma irmã se levantou. Amém. Uma irmã, não foi um irmão, foi uma irmã que se levantou. Depois ele perguntou: 40, outros levantaram. 30, outros levantaram. 20, aí foi baixando o número. No final, todos se levantaram. Resultado: 38 mil pessoas batizadas.
Agora eu pergunto, o Espírito Santo que estava honrando aquele posicionamento, ele mudou? Quem mudou? A nossa consagração é a mesma do quando você creu no Senhor? A sua entrega é a mesma? Senhor Jesus. Então, irmãos, cada um veja o seu próprio trabalho. Cada um receberá a recompensa segundo o seu próprio trabalho. Nosso sentimento, uma meta muito modesta. Nós gostaríamos de esse ano batizar, não é trazer pessoas de um grupo cristão para o nosso meio, batizar pessoas do mundo para a igreja, pelo menos 10 pessoas. Hoje teremos 2 batismos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém? Falta 8. O que vocês acham? Eu não vou fazer igual o irmão Lee. Quem aqui se compromete? Porque sabe por quê? Porque eu não sou ele. Mas, diante do Senhor, chegue em casa, ore com a sua esposa, ore com o seu marido. Nós precisamos entender, nós não servimos a igreja, não estamos aqui para servir a igreja, os irmãos da igreja, estamos aqui para servir o Senhor. E é diante dele que nós estaremos no seu tribunal. Por isso que Paulo associou a pregação do Evangelho com recompensa, ok? Não estamos aqui para impressionar ninguém. Reginaldo trouxe 20, eu trouxe 1. Não, é de acordo com o seu trabalho. Então, irmãos, não vem dizer para mim que não precisa de esforço. Paulo disse: eu me esforcei muito mais do que todos eles. Depois ele faz uma vírgula, aí ele fala: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Entende? A graça, ela vai visitar aquele que está disposto. Aquele que tem um coração indisposto não recebe visitação da graça. Isso não quer dizer que ele não seja salvo? Não, mas a sua vida vai ser a vida mais chata do mundo, porque você não estará plantando nada para a vida eterna. Paulo disse para Timóteo: toma posse da vida eterna. Nós já recebemos a vida eterna, mas agora precisamos tomar posse de entrar na plenitude da vida eterna. Isso vai ser pelo seu trabalho, ok? Não há nada muito místico nisso, irmãos. Saia para pregar o Evangelho. Ore em relação a isso. Se você fizer isso com o coração puro, Deus vai honrar. Amém. Então aqui nós temos aqui uma estrutura. Essa estrutura aqui é a estrutura dos irmãos das igrejas na ilha de Taiwan. Então lá eles têm os presbíteros, está vendo? Tem 3 retângulos aí. Tem os presbíteros, que são os supervisores da igreja. Tem os irmãos responsáveis de cada distrito, que eles executam. E tem os irmãos responsáveis dos subdistritos, que eles apacentam. Então agora vamos tentar aplicar isso na nossa experiência. Não falamos que para haver crescimento tem que haver descentralização? Ok. Os presbíteros. Aqui no Brasil existe um costume de chamar os presbíteros de irmãos responsáveis. Não é adequado. Presbítero é presbítero. Ou não é presbítero, não há cargo intermediário. Ou você é, ou você não é. Ah, mas não tem ninguém que designou. Quem designa é o Espírito Santo. Vê lá em Atos capítulo 20. Em Atos capítulo 20, quem designa os presbíteros da igreja é o Espírito Santo. Não vou botar uma lista aqui, ó. Fulano, Beltrano, Ciclano é o presbítero. Não. Os irmãos sabem. Amém. Então, na nossa experiência, como nós vamos aplicar isso? Lá eles têm 200 locais de reunião. Tem os presbíteros,
em cada local de reunião tem os irmãos responsáveis, que trabalham, entende? Aí faz sentido ter irmão responsável, porque eles estão debaixo da coordenação dos presbíteros, do presbitério, e eles se coordenam com os presbíteros para levar a cabo a responsabilidade da igreja naquele distrito. Entende? E dentro do distrito tem os subdistritos, porque quanto mais você ramifica, mais pessoas você alcança. Muito bem. Como que nós vamos aplicar isso aqui? Nós não temos 200 locais de reunião, né? Amém? Tem que ser uma irmã para ter essa fé. Louvado seja o Senhor. Mas veja, o Espírito Santo fez um determinado arranjo entre nós, que nós, quando paramos para perceber, o arranjo já estava feito. Os irmãos que moram no bairro de Austin e adjacências, ali nós temos, agora vamos para as contabilidades que nós falamos. Nós temos ali 43 irmãos, incluindo crianças. Desses 43, nós temos 6 jovens, 4 adolescentes e 4 crianças. E os outros são adultos. Aqui, não, perdão. Os 3 grupos. Eu confundi o número aqui. Esse grupo é o da posse. É o grupo da posse. 43 irmãos. Aí em Austin, faz a conta aí que é bom de matemática. 29 mais 13, 42, não é isso? Então, eu pensava que Austin tinha mais, mas aqui na região da posse e adjacências tem mais. Tem 42 irmãos em Austin. Então nós podemos considerar, e na região dos que moram ali do outro lado da linha, chamamos grupo do centro, tem incríveis 22 irmãos, que não aparecem muito, mas tem. Não estou aqui criticando nada disso não, cada um tem a sua situação. Então nós podemos dizer que nós temos que 3 distritos, certo? Nós não vamos ter, nesses distritos lá em Taipei, eles partem o pão em cada local de reunião separadamente, porque é impossível você juntar 40 mil pessoas. Então, qual é o caminho que nós queremos tomar? Em Austin, os irmãos já se coordenaram, certo? Então, nesse distrito vai ter 3 grupos de reunião, que são para nós os subdistritos. Na região da posse, tem um grupo de 43 irmãos, que dia 30 eles vão sentar, ter comunhão, orar e ver como multiplicar isso. O que implica isso? Que aquele irmão que não tinha responsabilidade vai ter que se tornar um irmão responsável. Agora faz sentido. E as irmãs vão ter que se tornar irmãs responsáveis, porque vão ter que assumir a sua medida de responsabilidade no corpo de Cristo. Entende? Amém? Amém. E nós temos uma reunião de serviço às sextas-feiras, que vai ser a reunião onde os presbíteros e os diáconos se reúnem para orar, não é para planejar. Planejamento sem oração dá confusão. Muito obrigado. Então, os presbíteros da igreja vão se reunir com os diáconos e nós vamos orar por cada distrito. E entre os presbíteros e diáconos, cada um está num distrito. Então nós vamos saber como que está a situação. Entende? Amém. Irmão, nós vamos fazer relatório, tá? Porque os irmãos em Taiwan, eles fizeram uma coisa. Ó, eu sou diabético, mas eu sou um diabético relapso. Porque, sabe por quê? Eu tenho medo de furar o dedo com aquela agulha para ter aquele negócio todo dia. Sério mesmo, eu detesto agulha, me dá pavor. Aí sabe o que acontece? Eu não acompanho a minha glicose diariamente. Aí quando eu vou no médico, a última vez estava 138, tomando remédio. Mas, se eu passar
a furar o dedo todo dia, eu vou ficar alerta. Para que servem os números? Não é para exibir, é para os números traduzem se nós estamos avançando ou se estamos regredindo. É igual as notas na sala de aula. Você tirou 5, quando eu era estudante a média era 5. Ainda é 5? Tem escola que é 6, tem que é 7, tem escola pública é 5. Então se você tirou 5, você vai ficar reprovado? Mas você é só um aluno regular. Um aluno regular vai entrar no reino? Uma igreja regular vai trazer o reino de Deus para a terra? Então nós temos que melhorar a nossa nota. Eu não sei, Jorge, cadê o Jorge? O Jorge hoje foi encarregado de contar quantos irmãos estavam na reunião. Eu trouxe um caderno. E como nós queremos ter um novo começo, os irmãos que se sentirem à vontade, eu gostaria que você botasse ali o seu nome, por família. Se você quiser, não é obrigado. Para que você seja registrado. Eu chamei esse caderno de livro de registro da igreja. Quando eu for arrebatado, eu vou dar um jeito de levar esse caderno. Aí eu vou mostrar assim: Senhor, irmão Noel não faltou uma reunião, mas ele não só não faltou, ele estava como um membro vivo, ativo e servindo na igreja. Eu não sou o seu advogado, só o Senhor que é. Mas eu só vou mostrar para ele aqui, Senhor. É que ele já tem o registro lá, tá? É só brincadeira. Que esse caderno vai ser não o registro do Senhor, mas para a gente acompanhar quantos irmãos vêm na reunião. Ontem eu contei, tinha 18 irmãos na reunião ministerial aqui. Se você somar os 43 mais 22, dá 65. Menos 18, quantos faltaram lá? Quem sabe? Faz no celular quem sabe matemática, igual eu. 47. Cadê os outros? Entende? Aí os números vão nos ajudar a entender como está o progresso ou o retrocesso. Com base nisso, vamos ter comunhão e oração. E aí vamos buscar o aperfeiçoamento e a misericórdia do Senhor. É isso que eles fazem. Por isso que eles conseguem alcançar a meta. Entendeu? Cuidado dos adormecidos. Aí, exatamente, vamos ver nas reuniões quantos dos adormecidos estão acordando? Sim. Quantos novos estão aparecendo? Se isso acontece e progride, sabe o que acontece? Nós estamos nos tornando saudáveis espiritualmente. Mas primeiro, cada um de nós tem que assumir o compromisso diante do Senhor. Sem isso, nada acontece. Então, eu não vou entrar nesses gráficos agora, porque no dia 29, nós vamos ter uma reunião com os irmãos. Aquela reunião de irmãos. Então, a gente vai entrar mais detalhadamente sobre esses gráficos, tá? E aqui fala sobre serviços específicos. Só queria dar uma pequena noção dos serviços específicos. Os serviços específicos, eles têm que ser feitos de acordo com a faixa etária dos irmãos da igreja. Por exemplo, tem irmãos que servem os adolescentes, não é isso? Esse serviço é um serviço específico. Tem irmãs que servem no serviço de crianças, é outro serviço específico. Tem irmãos e irmãs que servem no serviço de jovens, outro serviço específico. Esses irmãos que servem na cozinha, irmãs que servem outro serviço específico. Então esse serviço específico não é o serviço do grupo, é um serviço de toda a igreja, que cada um, conforme o dom que o Senhor deu, ele vai servir de determinada maneira. Só uma notícia, tem serviço para todos. Amém. Tá? E o serviço de limpeza. Então já falamos dos nossos distritos e dos nossos subdistritos, que são os nossos pequenos grupos. Tá? Sobre metas e números também. Agora no número 5 ele fala sobre metas e números.
Em Taiwan, os irmãos mantêm metas e estatísticas de tudo que está acontecendo na vida da igreja, para que por meio dos números possam ver se está havendo progresso ou não. Já foi falado, certo? Sim. Isso também indica o estado de saúde espiritual da igreja. Para eles, ser sério com o Senhor está relacionado a metas e recolhimento de dados. As metas são colocadas em relação aos 3 temas: verdade, vida e evangelho. As igrejas têm metas específicas. Então, irmãos, isso aqui, depois a gente vai entrar mais nesses detalhes. Aí não dá tempo de entrar agora. Agora, uma coisa importante. Aqui fala de 3 metas específicas para a igreja toda. A primeira meta: quantos irmãos estão saindo para a pregação do evangelho? Lá em Taipei, em Taiwan, os irmãos eles estabeleceram a meta de que, no mínimo, 30% da igreja esteja saindo para pregar o evangelho. Segunda meta: quantos irmãos estão lendo os estudos vida? Nós estamos lendo o estudo vida de Hebreus, certo? Qual é a porcentagem mínima que eles querem atingir? 70%. E a terceira meta: quantos irmãos eles querem ver tendo reavivamento matinal corporativo? Qual é essa meta? 100%. Nós não falamos que tudo está relacionado a verdade, vida e evangelho? Então, como vamos alcançar, edificar essas 3 colunas? Tem as 4 colunas da restauração do Senhor, não é isso? Mas aqui estamos falando de 3 colunas apenas. A verdade: como você vai ser constituído da verdade? Entrando na Bíblia. No nosso caso, temos uma ferramenta maravilhosa, 2 ferramentas. Temos os estudos vida e a versão restauração. Nosso grupo lá na Emanuel, toda quarta-feira estamos lendo estudo vida. É à noite, chovendo ou não, estamos lá, na casa da minha mãe e da Vânia. Não é muitos que participam, mas os que participam são ou não são edificados? É ou não é, Vânia? Ganhamos ou não ganhamos a verdade? Ganhamos. A Bíblia fica ou não fica clara para nós? Então, mas para isso exige pagar um preço, certo? Sem preço, como Paulo falou, é o próprio trabalho. Sem trabalho não há recompensa. Então, isso é a questão da verdade. A questão do reavivamento matinal está relacionada aqui ao nosso crescimento em vida. Amém. E a meta para esse quesito é o quê? De 100%. Porque se 100% da igreja não contata o Senhor, qualquer coisa que você fizer vai ser madeira, feno e palha. Então você tem que contatar aquele que está no trono. Para beber do rio da água da vida. Amém. Porque no rio da água da vida, o que diz lá em Gênesis? Produz ouro, bidélio e pedras preciosas. Amém. Então, se você está bebendo do rio da água da vida, algo da natureza divina está sendo constituído em você. Amém. Então significa que você vai crescer em vida até a maturidade. Amém. E como consequência, o que vai acontecer? Você vai pregar o evangelho. Aí você vai pregar o evangelho, vai nutrir, apacentar, aperfeiçoar e edificar. Amém? Amém? Amém. Isso, irmãos, não é uma questão individual. Aqui é que está o cerne da questão. É nos pequenos grupos. Ok? Muito bem. Então agora eu vou ler aqui para acelerar. Este reavivamento matinal pode ser com o próprio casal ou corporativamente com outros irmãos de forma virtual. 15 minutos durante os dias da semana. Olha só. Os irmãos em Taipei, sabe o que eles praticam? Eles praticam assim, 15 minutos online. Então eles marcam, eu acho que é 10 horas da noite que começa, né? Hein?
Não, 9h45 às 10 horas. 9h45 às 10 horas, o horário. Então eles marcam. Eles sabem que todo dia, 9h45, vai ter alguém ali para ler o estudo Vida com ele. Entende? Eles leem por 10 minutos, compartilham e oram em 5 minutos e pontualmente 10 horas desliga, porque no dia seguinte todo mundo tem que trabalhar, estudar, trabalhar e a vida continua. Entende? Então, irmãos, não é só uma questão de quantidade de tempo, mas é de qualidade. Se nós conseguirmos desenvolver isso, nós vamos conseguir chegar aqui, ó, na questão da edificação. Agora eu vou pular esse parênteses aqui e vou para as duas últimas frases assim. É importante que isso não seja um fardo para os irmãos, mas que seja algo agradável, acessível e constante. Sublinhe essas 3 palavras: agradável, acessível e constante. Tem um irmão no nosso meio, que acho que a maioria que conhece, o Laerte, ele tinha uma frase que ele dizia assim: nós temos muita iniciativa e pouca acabativa. Entende? Por exemplo, nós saímos para distribuir folhetos no calçadão de Nova Iguaçu, que uns 2 anos atrás. Não foi constante. O segredo do fruto é constância. Amém? Ok. Em relação à pregação do Evangelho, a igreja em Taipei tem 4 horários semanais com locais definidos para a pregação do Evangelho, em parques ou áreas urbanas, onde os irmãos podem ir durante a semana. Eles encorajam os irmãos a participarem em um destes horários e fazem a contagem dos participantes da semana. No domingo à noite, eles contabilizam esses números e a partir dessas estatísticas eles avaliam como a igreja está indo. Então, se algo está indo bem, se algo não está bem, eles têm comunhão para ver como ajudar e melhorar a situação dos distritos. Quando algum distrito está indo bem, eles são rápidos em compartilhar sua experiência com os outros, até com outras igrejas para o benefício de todos. Amém. Entende? Então, por exemplo, na nossa experiência, ali em Austin, precisamos, os irmãos que moram ali, se organizarem e ver qual é a melhor maneira, porque cada bairro, cada região da cidade tem a sua característica e a sua peculiaridade. Como sair para alcançar essas pessoas? Por exemplo, ali no nosso bairro tem a Praça do Cauãs. Podemos ver alguma coisa. Então isso cada grupo vai administrar. Senhor Jesus. Alerta vermelho. Tá. Então vou ler aqui uma vez que entendemos esse modelo, é uma questão de repetir o modelo com um espírito forte e de perseverança, também de sermos sérios com o Senhor. Em relação a isso, ficamos atentos à condição da igreja e ao número de irmãos que estão nas reuniões e quanto de avanço está ocorrendo nas questões da vida, da verdade e do Evangelho. Agora essa frase é importante. Não se trata apenas de um método, de um modelo ou de um método. O que funciona é ter irmãos consagrados ao Senhor, que se entreguem e se dão em favor da igreja. É isso que funciona. Por que os apóstolos tiveram êxito? Porque eles eram consagrados e se entregaram ao Senhor em favor da igreja. Também precisamos procurar ter unidade e unanimidade e estar dispostos a pagar o preço necessário para o avanço da igreja e o crescimento em vida, e que os santos sintam que esta é a responsabilidade deles, de desfrutarem o Senhor e que fazem parte do corpo de Cristo. Podemos ter várias dúvidas e perguntas de como isso vai funcionar, mas se não desfrutarmos do Senhor, se não vivermos na sua presença, não teremos impacto. Ou seja, não é uma questão de método, é uma questão de realidade espiritual. Essa questão do impacto é importante.
Se não aprendermos a desfrutar o Senhor por meio das situações que temos em nossa vida diária, quando chegar alguém na sua casa tendo os mesmos problemas, você não poderá ajudar outras pessoas, ou seja, sua vida não impressionará ninguém. Se você não ama o Senhor, você não pode gerar amor no Senhor em ninguém. Se você não é absoluto pelo Senhor, você não pode gerar isso em ninguém. A primeira preocupação que devemos ter não deve ser com o crescimento, e sim com desfrutar o Senhor. Amém. Sem esse desfrute, não teremos impacto. Agora, pulando aqui para as notas finais. Senhor Jesus. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu ainda não terminei os 50 minutos restantes, faltam 11 minutos, mas eu vou tentar acabar antes. A primeira nota diz assim: nós estamos na empresa celestial chamada Cristo Igreja. Isso está no estudo Vida de Hebreus, né? Estamos na empresa celestial Cristo Igreja. Amém. Irmãos, somos, Jesus em Hebreus fala que nós somos seus companheiros, que no grego né, é sócios. Então somos sócios. Você se considera um sócio dessa empresa? Amém. Tem irmão que não se considera. É verdade, irmãos. Aqui vem a mudança de mentalidade. Considere-se um sócio do empreendimento celestial. Amém. Nosso negócio não consiste em ganhar dinheiro, como hoje é muito comum, né? As chamadas igrejas ganhar dinheiro, fazer fortunas para os seus donos. Mas qual é o nosso negócio? Ganhar homens para o reino de Deus. Amém. Você quer ganhar homem para o reino de Deus? Amém. Quer ser um pescador de homens? Amém. Quando nós ganhamos essas pessoas para o reino de Deus, nós estamos transferindo os homens da autoridade das trevas e conduzindo esses homens ao reino do Filho, para debaixo da autoridade do Filho. Se não nos envolvermos nisso, é como se o reino de Deus não tivesse sentido para nós. É como se estivéssemos sentados na praça, ociosos, enquanto a vinha do Senhor estivesse precisando de trabalhadores. Depois você lê, anota aí, nesse trecho, Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 4 e de 6 a 7, a parábola da vinha. Jesus fala que um homem plantou uma vinha e ele foi contratar pessoas para a vinha. Só que as pessoas estavam fazendo o quê? Estavam sentados na praça. Então, aos olhos de Deus, quem não está trabalhando na obra está sentado na praça. A praça é nossa. Entende? Você está sentado, quer ficar sentado na praça ou você quer trabalhar na vinha? Só recebeu o salário quem foi para a vinha. Mesmo que você chegasse na última hora do expediente, você vai receber o mesmo de quem começou no início. Juscel, você vai ser batizado hoje. Tem irmãos aqui que estão há mais de 30 anos na vida da igreja, mas você vai receber o mesmo salário. Amém. Nós não vamos receber mais que você, entendeu? Os trabalhadores da última hora vão receber o mesmo salário que os trabalhadores do início da obra. Senhor, amém. Depois vocês leiam e ponderem sobre Mateus 20. A nota 2 diz assim, em Mateus 12, 28 a 29, Mateus 12, 28 a 29 nos mostra que quando o homem forte é amarrado e seus bens são saqueados, então temos uma manifestação concreta e uma prova contundente de que o reino de Deus, a autoridade de Deus, está presente entre nós. Paulo certa vez disse que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Pregar o Evangelho, isso aqui é uma nota do Reavivamento Matinal. Pregar o Evangelho a fim de levar alguém ao Senhor é saquear os bens da mão usurpadora de Satanás. Eu queria dizer para aqueles que aqui estão que ainda não creem no Senhor. Se você ainda não creu no Senhor, você pode ter consciência ou não, mas você ainda está debaixo da autoridade das trevas e ainda está debaixo da mão usurpadora de Satanás. Ele está abusando de você, porque o que um usurpador faz? Ele abusa dos direitos de uma pessoa, não é verdade? Sim. Mas nessa manhã nós temos uma boa notícia. Amém.
Cristo veio para destruir as obras do diabo. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, crer no seu coração e confessar com a sua boca, nessa manhã, com esse simples ato de fé, você sai da esfera e da autoridade de Satanás, e você é colocado na esfera e na autoridade do reino de Deus. Amém. Amém? Amém. Pense nisso. Se decida pelo Senhor Jesus. Amém. Nota 3. O reino de Deus é uma esfera maior que a igreja. Ele abrange a terra onde estão os homens, as regiões inferiores da terra, o Hades, de onde Jesus tomou a chave. Se ele tomou a chave, ele tem autoridade, não é isso? Amém. Sabe o que significa? Que ninguém pode entrar ou sair de lá se ele não abrir ou fechar. Senhor Jesus. Ok? Um dia ele vai pegar essa chave e vai abrir, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Amém. Você quer participar desses? Então creia no Senhor Jesus. Amém. Ok? Então, continuando a leitura. Também os ares, onde atuam as potestades, e as regiões celestiais, onde está o trono de Deus nas alturas, os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins diante de Deus. Agora preste bem atenção nisso. Quando nos engajamos na pregação do Evangelho, o reino eu me perdi aqui, deixa eu... Quando nos engajamos na pregação do Evangelho do reino aos homens na terra, presta atenção, pregamos o Evangelho do reino dos céus para os homens na terra. O Senhor Jesus se levantará onde? Dos céus, a nosso favor, por nos tornarmos seus cooperadores. Se você se torna um cooperador de Deus, o Senhor vai se levantar a seu favor. Não para te dar uma vida de prosperidade, mas é a favor do Evangelho. Como Paulo fala, tudo faço por causa do Evangelho. Mas a quem ele servia? Ao Senhor. Então, por isso que eu falei, irmão, não estamos aqui servindo a nenhum irmão da igreja. Nós servimos ao Senhor. Amém. Ok? Porém, as potestades do ar farão oposição a nós, atuando onde? Na terra, influenciando seus súditos. Quem são seus súditos? Os homens caídos e os demônios. Porém, serão abalados, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Precisamos entender, se nós nos posicionarmos, não será fácil. Não queremos iludir ninguém. Haverá oposição das trevas, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 4. Pregar o Evangelho do Reino exigirá nossa consagração, consagração, entrega e santificação. Também exigirá que nosso coração e mente busquem as coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra. Isso implica em termos clareza do propósito eterno de Deus, dentro da perspectiva celestial de sua economia eterna. 5. Precisamos aprender como agir diante deste cenário coletivamente e corporativamente como igreja. Primeira coisa que precisamos aprender, irmãos, aprender a nos submeter à autoridade de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Não resista a Deus. Não seja orgulhoso, porque se você for uma pessoa orgulhosa, Deus se torna seu adversário. Ele resiste a você. A palavra adversário acho que não é adequada, mas Deus estará resistindo a você. Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus estabeleceu o reino de Deus. Tudo que o Senhor fez na terra, isso aqui é uma citação do Reverendo Matinal também, que nós estamos lendo, foi baseado completamente na submissão.
A igreja hoje deve permitir que a autoridade de Deus tenha caminho livre e manifeste seu reino por meio da submissão. No livro de Atos, a igreja começou com os dons, através dos dons, mas na época de 1 e 2 Timóteo, para a administração e edificação da igreja, era necessário aprender lições. Quais lições precisamos aprender, irmãos? Aprender a lutar como um só corpo em coordenação espiritual e nos arranjos necessários. Isso demonstrará o quanto estamos submissos ao trono de Deus e quanto de fato estamos edificados ou não. Também implicará em lições da cruz. Por meio desse processo de aprendizado e aperfeiçoamento, chegaremos ao perfeito funcionamento do corpo, que é a verdadeira edificação da igreja. Então teremos de forma prática Cristo como nosso Senhor, cabeça e amo. Amém. E a igreja como seu corpo em função e expressão. Sim. Se estivermos abertos ao Senhor, teremos um caminho. O que os irmãos dizem? Amém, Amém, irmãos? Amém. Porém, será necessária uma mudança de mentalidade e uma mudança de estrutura ou de sistema, de modo que todos os irmãos, aqui tem um errinho, todos os irmãos e irmãs na igreja se envolvam e se tornem membros do corpo de forma viva e ativa no Espírito. Amém. Amém. 49 minutos e 46 segundos. Amém. Agora